Argumento. Oferecimento. Hospital Porto Dias. Unama e Grupo Líder. Boa noite, o Argumento está no ar e hoje vamos falar sobre corais, banco de corais na Foz do Amazonas, e vamos falar de exploração de petróleo. O nosso convidado é o professor Luiz Hercílio Faria Júnior. Ele é professor aposentado da UFPA, é doutor em ciências naturais e consultor de várias empresas nessa área mineral e portuária. O Argumento está no ar e convida você a nos acompanhar. Eu vou conversar agora com Luiz Hercílio Faria Júnior, professor aposentado da UFPA, é doutor em ciências naturais e agora presta consultoria, principalmente na área portuária. E o nosso grande assunto será a exploração da margem equatorial. Doutor Luiz Hercílio, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu, Mauro. Como é que você vai? Tudo em paz. Bem, você é expert nessa área e com uma vantagem, você é aqui da região. Nós estamos passando agora, estamos verificando, vivenciando uma novela em torno da exploração do petróleo aqui na margem equatorial, que passa também pela Foz do Amazonas. Várias vezes já houve tentativas nesse sentido. Nossos vizinhos aqui, a Venezuela, a Guiana, a Guiana Francesa, o Suriname, todos estão conseguindo resolver seus problemas ambientais e estão lucrando. Toda vez que nós tentamos aqui, temos problema. E o principal problema passa por uma ONG internacional, o Greenpeace, muito conhecido, que levantou uma bandeira de que existe um banco de corais justamente na Foz do Amazonas, e que eles poderiam vir a ser atingidos em caso de algum acidente na exploração da margem equatorial. Você é expert no assunto e é da região. Nos ajude. Bom, boa noite mais uma vez, é um prazer, né, por ter essa oportunidade. Eu digo sempre que existem muitos cientistas, pesquisadores pelo mundo afora, e aqui na nossa região, aqui na nossa Universidade Federal do Pará, nós passamos por um longo processo que inicia na década de 70, para exatamente formar recursos humanos qualificados, especializados, para fazer frente às nossas questões aqui. Eu digo assim, nas geociências, quero destacar, né? Então, lá se formou uma massa crítica, né, de cientistas na geofísica, na geologia, na geoquímica, na oceanografia, na meteorologia, de modo que nós aqui temos conhecimento suficiente, né, sobre questões que envolvem a nossa região, em particular aqui a Amazônia Oriental. Eu trabalhei muito, né, comecei meus estudos aqui na nossa região costeira, na área de Salinas, mas depois fomos expandidos, né, com cooperação nacional, com a Universidade do Sul, mas também, principalmente, com universidades estrangeiras. Trabalhamos com universidades alemãs, com universidades norte-americanas. Foi feito um verdadeiro pool de universidades para lá na final da década de 80, né, nós iniciarmos um trabalho de pesquisa nessa região que se chama Plataforma Continental daqui do Norte, né? E esse trabalho, na verdade, quando nós começamos, já havia muitos trabalhos, já foram feitos muitos trabalhos nessa região, né? Trabalhos de todos os tipos, como eu falei, geológicos, geofísicos, né? Alguns conduzidos pela Marinha do Brasil, apoiados pela universidade, outras instituições brasileiras, né? O antigo DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração, a CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Eu digo isso por quê? Como é que eu entro nessa história? Como é que a gente entra nessa história dessa ONG internacional? Eu fui a uma audiência pública lá em 2017
no Hotel Princesa Louçã, que estava lotado, né, com muita gente mesmo, porque um colega havia me dito que haviam estudos de impacto ambiental para, na época, um poço exploratório que a gente chama de pesquisa, né? Esse poço de exploração confunde como se já fosse explorar, na Vai verdade, é um explorar, poço de na pesquisa. verdade, vai só estudar se é É viável, né? pesquisa, é um poço de pesquisa, mas a linguagem técnica, e eu vejo muita confusão, inclusive nessa questão da Foz do Amazonas, com termos técnicos e questões de geografia, questões de geologia. Mas então, nessa audiência pública, eu fui e, na hora lá, estava sendo projetado, assisti boa parte, e na hora projetaram um mapa, porque esses estudos ambientais, né, eles abordam assim, o que se chama do meio físico, né, do meio biótico e do meio socioeconômico. Então, eu fui lá assistir, e na hora lá do meio físico, foi projetado um mapa. Este mapa trazia essas informações, assim, corais, barreiras de corais, com uma área definida, enorme, toda a faixa daqui da nossa região da plataforma, na borda da plataforma, passando por Maranhão, indo até o Amapá. E na projeção tinha uma nota, lá um autor, né? Eu fui na bibliografia do IARIMA procurar o autor para ver que trabalha, não constava o autor, eu voltei, então me manifestei e fiz a seguinte ponderação, dizendo que aquele mapa lá não era um mapa que deveria ser aceito para um estudo de impacto ambiental, muito menos por quem ia analisar, que era o IBAMA, e porque ele não era consolidado, não era uma informação científica segura, aquilo não era possível até, né? Corais, numa região onde a gente sabe que não há possibilidade de desenvolvimento. Eu sabia, não preciso entrar em detalhes muito técnicos nem geológicos, do que se tratava lá na área, né? Porque, como eu falo, esses estudos que existem na plataforma têm 30, 40 anos, né? Já, e pedi que aquele mapa fosse substituído por um mapa geológico oficial do Brasil. O Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, tem um mapa geológico do Brasil, numa escala relativamente pequena, mas, digamos assim, onde tem claramente lá essas, a gente chama de litologia, essas rochas, né, que a gente chama rochas calcárias. Essa foi a minha posição inicial. Fiquei ainda mais, assim, digamos, achei um pouco deselegante, digamos assim, uma panfletagem que foi feita no auditório, nos auditórios. Foram distribuídos folders, desenhos com imagens que sim era dessa organização, né? Ora, aquilo ali pega a gente numa situação que, primeiro você vê que, do ponto de vista científico, técnico, do que a gente chama de um mapa geológico, a coisa não está lá tão tranquila, ainda mais uma panfletagem absolutamente, de alguém que chega de fora e quer conhecer melhor do que os daqui. Pois é, né? Não é uma instituição científica, é uma ONG. Eu tenho todo o respeito pela ONG, mas não é uma instituição científica, ainda mais com a alegação que tinha feito cruzeiros, tinha feito cruzeiro, que a gente chama trabalho oceanográfico, né? Assim como tem cruzeiros de transatlântico lazer, tem os cruzeiros científicos, né? Eu fiz muitos, por sinal. Não é fácil um navio oceanográfico aí no meio do oceano. Ele é um terço ou um quinto, às vezes, desses transatlânticos. Então, a gente não fica balança muito bem bastante. Bastante, né? Mareia, como se diz, né? Mas, então, aquilo ali, né, foi digamos assim, para nós aqui, que negócio é esse? Inclusive, haviam professores na universidade. Então, esse foi o meu primeiro momento, e logo em seguida começaram os questionamentos. Tem coral? Não tem coral? Não tem coral. Certo? O que nós temos, os mapas geológicos, mapas recentes, né? Ali é a gente chama borda da plataforma. Agora, professor, por que essa tese do Greenpeace acabou prosperando? Não existiu, de repente, uma intervenção da Universidade Federal do Pará que já tinha esses dados? Olha, a intervenção houve, né? Eu diria até foi a minha lá, como eu disse, né? Olha, vamos trocar esse mapa e botar um mapa assim. Até porque não havia o trabalho mencionado no EARIMA. Veio uma técnica do IBAMA falar comigo,
ainda me disse assim: olha, professor, isso talvez tenha sido um problema aqui, mas a gente vai corrigir. Eu digo: é importante saber que trabalho é esse, porque o trabalho ainda estava assim, né? Como eu digo, o trabalho científico é trabalho científico, existe debate científico. Isso não vejo problema. Mas, assim, a ideia prosperou porque a mídia, é para nós, né? Fez e Acaba dando aconteceu. mais espaço para o que é de fora, né? Santo de casa Vou não lhe faz dizer, milagre, isso é velho. mais ou menos assim, mas veja bem, o que surpreendeu foi na praia de Ipanema, ou Copacabana, né? Houve lá uma grande Manifestação. posicionamento, manifestação, né? Então, assim, pegou vento, né? Como a gente diz. E até tenho ouvido, né? Pô, mas é um trabalho científico, ou dois ou três de autores, e que tem até gente aqui, colega nosso, eu mesmo debato com eles. Eu digo: olha, é um, dois, ou é um, são dois, são três. Existem dezenas, dezenas e dezenas de trabalhos, desde a década de 60, 70, que falam das rochas carbonáticas, dos bancos carbonáticos. Porque eu digo sempre: a Terra evolui, é dinâmica, a Terra não está parada. A gente olha uma imagem de satélite, vê um mapa, vê aquela coisa assim, como se falou muito ultimamente, terra plana. Isso não existe. A Terra gira, tem movimentos. Então, nesse caso lá, eu quero até ressaltar, essa chamada borda da plataforma, ela está mais ou menos a uns 180, 200 metros de profundidade. Houve um tempo, há mais ou menos 11 mil anos atrás, que é quando começa esse aquecimento global atual, vai derretendo as geleiras e o nível do mar se eleva também por outros motivos, da própria evolução do oceano. Então, onde hoje é a borda da plataforma, foi, digamos assim, a praia. A nossa costa, a costa paraense, a costa do Amapá, que hoje está onde está, basta olhar um mapa, a gente vê que o nível do mar sobe, né? Desde 11 mil anos até hoje, sobe e desce, às vezes tem umas alternâncias. E essa região foi uma região assim, foi a praia, foi rasa. Então, ali, há 11 mil anos atrás, houve a possibilidade do desenvolvimento, vamos dizer, de alguma coisa que a gente chama de construção orgânica, alguma coisa assim. Mas depois aquilo vira rocha. E nós não temos corais vivos ali. Entende? E é isso que eu digo. Tem um trabalho, mas tem dezenas e dezenas, muitos trabalhos, muitos geólogos, muito esforço A para dizer que impressão são. que dá é que agora, na intervenção do IBAMA, eles não tocaram mais nessa questão de corais, né? Eles estão mais no risco e no perigo de um possível acidente, não é isso? Exatamente. Porque assim ficou-se muito focado na história dos corais, essa polêmica, né? Durante Vamos para muito lá, vamos para tempo, cá. segurou a questão durante Isso, muito tempo. isso. E não é o ponto mais importante. Nós sabemos que não é o ponto mais importante. É um ponto. É uma gota, digamos, no oceano lá, tá certo? Então, de fato, existem outros aspectos. E esses outros aspectos, eu já trabalhei muito em estudos de impacto ambiental, né? A gente trabalha, como eu falei, esses três meios, né? Físico, biótico e socioeconômico. Eu creio que o que, assim, talvez, né, que seja realmente preocupante deve ser na questão socioambiental, né? Se fala muito em vulnerabilidade socioambiental do Amapá, né, das nossas regiões costeiras. De fato, existe essa vulnerabilidade ambiental e socioambiental, mas eu digo, ela é muito mais decorrente de processos atuais que a gente verifica, não somente naturais, porque é uma região sujeita a uma erosão intensa, a atividade das ondas lá, a corrente é muito forte, né? É quase um serrote, assim que eu digo, a água do Amazonas sai, encontra com a do Atlântico, então as correntes ali são muito fortes na margem costeira, então é uma região sujeita a, digamos assim, a essa elevação do nível do mar é uma erosão, é uma destruição muito grande que nós temos na costa do Amapá. A vulnerabilidade é assim, mas a social também existe. Uma Né? outra questão, uma outra questão é que dizem que lá o ponto ideal para pesquisa já não seria mais considerado Foz do Amazonas. É isso? Aí vem uma questão que eu falo de, vamos dizer assim, uma pequena confusão de palavras. Quando eu falo Foz do Amazonas, eu falo de uma região geográfica muito bem definida, né? Inclusive até pela descarga do Rio Amazonas, esses estudos todos que nós conduzimos aí, eu orientei tese de mestrado na região costeira do Amapá, a gente tem esse conhecimento, né? Essa descarga, até onde ela vai, essa influência do Amazonas, certo?
Então, não resta dúvida de que, como a gente está falando, nós temos segurança para afirmar que determinadas coisas podem ou não acontecer. Quando a gente fala bacia da Foz do Amazonas, nós estamos falando de bacia sedimentar, que é uma estrutura, uma grande região da crosta terrestre que subside durante uma certa evolução, onde vão se depositando sedimentos, inclusive é como se origina o próprio petróleo. Então, a bacia da Foz do Amazonas é uma estrutura grande geológica na qual se prevê a existência desse petróleo. Então, essa é a grande confusão, né? Passou a se falar corais na Foz do Amazonas, os corais não estão na Foz do Amazonas, estão lá, essas estruturas aí que não são corais estão lá na borda, né? O poço, onde é o poço? O poço exploratório, esse poço de pesquisa, é localizado a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, exatamente onde eu digo onde está a estrutura bacial do Amazonas. Essas bacias sedimentares, Omar, elas evoluíram num processo geológico assim, de uma forma muito semelhante. Então, você tem lá no Rio Grande do Sul, bacia de Pelota, depois você tem bacia de Santos, bacia de Campos, e vem chegando nessas bacias aqui para cima. Essa margem equatorial chamada é um conjunto de bacias sedimentares, essas grandes estruturas. Começa lá no Nordeste, né? Sergipe, Alagoas, Pará, Maranhão, aí vem bacia da Foz do Amazonas. Então, essas são as estruturas, certo? Aí é que está o petróleo nessas bacias. Então, assim, se nós temos um poço a 170 quilômetros da ponta do Amapá, 500 quilômetros da Foz do Amazonas, a terra girando, primeiro se parte dessa premissa que vai haver vazamento. Eu não entendo isso. Eu já não começo a entender por aí, mas, digamos assim, qualquer questão, as correntes, o movimento, o fluxo todo, se houver esse vazamento de óleo, eu trabalho com simulações de vazamento de óleo em áreas, né, em rios, essa coisa toda. Se houver isso, ele vai para fora do Brasil até, vai para fora das águas territoriais brasileiras. Pois é, a pergunta que se faz é o seguinte, na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa, não foram feitos estudos? Não seria o mesmo poço? Por que lá o poço vai ter uma divisão geográfica? Olha, aqui para a Guiana, começa o Brasil e assim por diante. Então, já existem dados muito fortes sobre isso, sobre a existência viável de petróleo. Até porque esses países já estão explorando e ganhando dinheiro. Sim, sim, eu até te digo que isso nos causa ou nos deveria causar uma certa inveja, né? Mas, assim, é isso que eu falei, as bacias sedimentares que estão lá, desde lá para a banda da Venezuela, do Orinoco, passando pela Guiana, o Suriname até a Guiana Francesa, são bacias, digamos assim, irmãs. Elas surgiram em períodos geológicos... Se não são as mesmas, são semelhantes, são sequências. Isso. São muito similares, A evolução é como a gente, né? Nasce, vai crescendo, então a evolução dessas bacias sedimentares, já aqui do Amapá para lá, é a mesma, não é mesmo? Por isso que é necessário a gente fazer os estudos para comprovar, para ver se tem petróleo ou não, porque já foram feitos muitos estudos nessa bacia. Esses receios de acidente de vazamento, quer dizer, não ocorreu nada de vazamento na Venezuela, na Guiana, no Suriname, nada. E me parece Desculpa. Vale. E me parece que o índice de acidentes na exploração da Petrobras também é irrisório, até na exploração do pré-sal que está abaixo das águas profundas, não é isso? Perfeitamente. Eu digo que a tecnologia de hoje me permita dizer também que eu já trabalhei em plataforma de petróleo, já estive em plataforma de petróleo tanto lá na Bacia de Campos, mais de uma da Petrobras, né? Na época nós tínhamos uma cooperação com a Petrobras, professores e técnicos, e eu estive nessas plataformas, e também fora do Brasil, numa plataforma no Mar do Norte. Então, assim, de fato, a segurança, a evolução tecnológica de tudo isso não existe 100%, né? Mas, assim, Sim. é muito pequeno, entendeu? Eu não tenho registro de acidente, de vazamento
nem poço de pesquisa, nem poço de produção. Quando acontece alguma coisa, não tem nem propagação, você entende? Nesses outros países aí, eu não sei te dizer. Na Venezuela, a gente já ouviu, por conta até da, vamos dizer assim, de uma A certa situação econômica isso, social, não há uma certa manutenção. decadência. É. Isso, pronto. Na Venezuela, tá, não sei o que é está acontecendo por lá, ninguém sabe, né? Mas, assim, nessas outras áreas, nós não temos registro, até porque um vazamento de um poço de petróleo é uma notícia internacional imediata. Mas Em imagina. 30 segundos, todo mundo sabe, E, né? e- Nós não e- temos. e refletiria imediatamente aqui na nossa costa. Eu uso vamos dizer, uma provocação, posso dizer, porque nessa atividade há risco, né? Qualquer atividade que Todas envolve as esse atividades. tipo, toda atividade de risco. Eu digo assim, até alguns amigos começam, mas vem cá, é 100% garantido? Eu digo, não, rapaz, mas também se a gente ficar só pensando nisso, que a gente não sai do chão. Eu te pergunto, onde é o lugar mais seguro do avião? Eu pergunto para as pessoas. Onde é o lugar mais seguro do avião? A escada de Ah, é atrás, descida. é no chão. É É. no pouso, mas todo mundo precisa pegar o avião. Então, na hora que você entra no avião, já corre o risco, mas ninguém deixa, precisa, é necessário. Então, assim, tem outras discussões em torno dessa questão do petróleo, mas eu digo, fazer um poço de pesquisa tem risco, mas é mínimo. É como um avião, nós precisamos fazer, não precisamos viajar, não precisamos saber se tem ou não. Então, é um Né? impedimento ideológico, um impedimento político, aproveitando uma onda verde que dominou o mundo. Eu acho mais assim, mas talvez no momento nosso aqui a questão seja um pouco política. Política nacional, da própria empresa, né? Eu digo assim, nesse local já passaram 3 empresas, a BP, a Total e agora a Eu li alguma Petrobras. coisa que mais de 90 poços já foram abertos aí nessa região. Tem muitas essas bacias, tem poços antigos, só nessa bacia que ainda não foi feito nenhum, né? Mas na bacia Pará-Maranhão tem poço na área terrestre, nós temos poços lá no Juruá, no Amazonas, no Arrisco. Em área continental, não tem digamos assim, não existe registro de acidente. Então, existem milhares de poços, eu digo, no mundo todo, em operação e onde tem vazamento. Muito pouco registro não existe. Né? Eu vejo que talvez a questão seja um pouco, quando eu digo assim, geopolítica nacional, é um pouco também, Mauro, é lógico que o nosso sul e o sudeste, né, têm as suas demandas, certo? E é muito difícil, nós já tivemos a superintendência da Petrobras aqui, eu tive mestres, professores da Petrobras, eu trabalhei, as minhas teses de mestrado e doutorado foram com apoio de dados da Petrobras, eu trabalhei na Bacia do Maranhão, que é uma bacia que a gente chama intracontinental, dentro do continente, não essas bacias que são nas áreas Alto mar. oceânicas, né? Não no mar, exatamente. Então, assim, existe naturalmente uma disputa, né? As pessoas, eu digo que técnicos preferem avançar no sul e no sudeste do que talvez aqui. Existe uma questão que é preciso, eu digo, interna da empresa. A empresa precisa, eu creio, né, acreditar nas possibilidades que se falam aqui, porque isso também já é público e notório, as reservas do sul, dos campos de campo, da bacia de campo, Já estão limitadas. né, O estão pré-sal sendo... já deu o aviso prévio, é verdade. Já deu Agora, aviso prévio. é um negócio que é muito rápido, não dá para esperar muito tempo, não. Tá? Agora, Não. professor, esse período todo, quer dizer, vão ficar quase que 90 dias para que o IBAMA dê um novo parecer, uma nova ou licencia ou não. Já sabemos que o presidente já deu ordem para licenciar, né? Agora, isso tudo atrasa, né? Cada vez mais. Depois de pesquisar este poço, depois de, vamos dizer, é viável, como aqui nos vizinhos é viável, a qualidade deve ser a mesma, mesmo o petróleo encontrado no Suriname, na Guiana, deve ser igual ao nosso daqui, então ele é viável e de boa qualidade. Isso ainda demora muito até vir a exploração, não é isso? Certamente, né? Depende dos investimentos, é toda uma mobilização, não existe. Mas, assim, né? Eu creio que esse poço, eu conheço alguns cronogramas antigos, 1 ou 2 anos e tal, mas eu penso que 5, 6 anos
em caso positivo, a gente começa a pode ter produção aqui, no caso, né, de ser encontrado esse petróleo. Sobre a questão do IBAMA, eu tenho uma experiência também, né, passando aí pela questão já de órgãos públicos. É assim, normalmente, como é que funciona? Eu vou falar. A empresa que precisa fazer o seu projeto, seu empreendimento, contrata uma outra empresa para fazer os estudos ambientais. Esses estudos são apresentados, então, ao órgão ambiental licenciador. Ora, se os estudos estavam, vamos dizer, capenga, meia boca, qualquer que seja a palavra popular, não estavam satisfatórios, fosse na questão da simulação, fosse na questão do que fosse dos meios bióticos ou socioeconômicos, o órgão ambiental, normalmente, ele tem lá e estabelece ou passa para a empresa, olha, o seu capítulo sobre o meio físico foi falho, nós queremos que seja complementado isso. Então, normalmente é esse o procedimento. Eu nunca vi, assim, honestamente, E não uma passar a negativa de régua e dizer, proibido. pronto. Isso, não. Se teve deficiência o estudo, você diz, olha, corrija isso, corrija aquilo, corrija isso. Eu já trabalhei dos dois lados do balcão, como se diz. Mas foi muito boa a declaração do ministro de Minas e Energia. Ele disse, a gente quer que o IBAMA diga como se deve proceder. Ninguém perguntou para o IBAMA se a gente vai ou não proceder. É bastante interessante. Bem, daqui para frente, aguardando essa licença, como seria toda essa exploração, nós vamos ver no próximo bloco, ok? Eu volto já. Ok. Bem, logo depois do intervalo, vamos continuar essa nossa conversa sobre exploração de petróleo na margem equatorial. Argumento. Oferecimento. Hospital Porto Dias. UNAMA e Grupo Líder. Gente, de lugares como esse é que vem as verduras e hortaliças do Líder. E todos os fornecedores passam por uma seleção rigorosa de normas ambientais, trabalhistas e logísticas. E como os produtos são perecíveis, assim que chegam no Líder, passam pelo resfriamento, por uma nova higienização e já seguem para sessões de hortifruti. Tudo para que os clientes fiquem sempre bem servidos da qualidade que só o Líder tem. Hortifrutis do Líder, qualidade é tudo e muito mais. Um dia ele vai crescer e lembrar de todo esse cuidado. E cuidará assim dos próprios filhos. E a vida segue, uma vida cuidando da outra. A maior cobertura hospitalar e diagnóstica do Pará agora tem plano de saúde, Porto Dias Saúde, para fazer ainda melhor o que o Porto Dias mais sabe fazer: cuidar da vida, da sua vida. Porto Dias Saúde, o plano da sua vida. Estamos de volta com o argumento, a nossa conversa com o professor doutor Luiz Hercílio Faria Júnior, expert nessa questão de ciências naturais. Ele é professor aposentado aqui da UFPA, consultor de várias empresas nessa área mineral, exploração de petróleo, portuária, e a nossa conversa sobre a exploração de petróleo aqui na margem equatorial, um fato que, sem dúvida nenhuma, traria uma redenção econômica aqui para a região norte e nordeste, já que a margem equatorial vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Professor, nós falávamos no bloco passado sobre o tempo necessário para o IBAMA ver a reconsiderar a sua posição. Quais são os próximos passos? Quanto tempo dura essa pesquisa? Quando é que sai o veredito? Olha, vale a pena ou não vale a pena explorar? Bom, como nós falávamos, né, o órgão ambiental, diante de um projeto, diante de um empreendimento, e qualquer que seja a atividade econômica, de um modo geral, ele estabelece, chama de um termo de referência a ser seguido para, naturalmente, fazer os estudos. Então, eu creio que a situação agora
vamos dizer, a Petrobras, eu não tenho os detalhes dos últimos dias, né, que essa coisa está numa dinâmica muito grande. Mas, assim, pelo que eu ouvi, a Petrobras iria entrar, não com recurso, mas um Pedido de documento dizendo reconsideração, não é? isso, assim, exatamente isso que você falou. O que é que eu preciso fazer? O que é que a empresa precisa fazer para ser novamente Como avaliada? explorar? Que será explorado já está decidido. Agora, como explorar? Isso. Então, o órgão ambiental tem que informar a Petrobras, tem que dizer, olha, é assim, vocês têm de fazer isso, e a Petrobras deve fazer, né, a empresa. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Qualquer empreendimento, eu digo assim, os grandes empreendimentos, qualquer um que você pode pegar aqui no Pará, sei lá, minerais, você usou no início uma palavra que eu gostei, uma novela, entendeu? É uma novela, você apresenta o estudo, ele manda aqui, daqui a pouco vai, corrige, pega isso, faz aquilo, faz os planos de controle E me ambiental. diga uma coisa: Tudo... os órgãos ambientais desses países vizinhos, se existem, no caso, não foram considerados os estudos deles, não? Olha, eles existem e foram e estudaram, avaliaram os estudos ambientais apresentados pelas empresas. Talvez não haja assim muita disputa, né, como você falou, ou ideológica ou política, de forma que a aprovação é relativamente rápida. A Guiana está lá já com sei lá quantos poços, entendeu? A Guiana, como diz, todo mundo elogia alguns países, acho que porque o PIB cresceu 10%, a Guiana está com 45% de crescimento do PIB. É o maior crescimento mundial do PIB dos últimos anos, por conta exatamente da exploração do petróleo. Você falou uma coisa certa. Essa região, nós precisamos. Tem outra discussão sobre desenvolvimento. Né? Que desenvolvimento nós queremos? Né? Desenvolvimento sustentável, desenvolvimento a todo custo. Existem várias questões que são aproveitadas para, digamos, embananar a questão. Né? Mas, assim, há condição, para mim, na minha opinião, de serem feitos os estudos complementares, o que for preciso. Certo? Agora, professor, eu ouvi muita gente também dar pitaco da questão da transição energética. Gente que pensa que para essa transição ocorrer, basta apertar um botão e em uma semana está resolvido. Aí veio o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, e explicou que são necessários de 30 a 40 anos para a transição energética no mundo e que o Brasil vai precisar de muita grana para conseguir fazer a sua transição. E essa grana viria do petróleo. É isso mesmo? Olha, essa é outra ponta da corda, essa transição energética. Né? Nós temos uma tendência muito grande, já morei fora, já fui no exterior, a gente tem uma tendência muito grande a importar certas coisas, mas tem certas coisas que não adianta você importar, porque dão certo lá fora, se aplicam lá fora, mas não se aplicam aqui. Então, eu vejo que, digamos assim, do ponto de vista que eu falo, assim, o que penso, né, ideológico, é um pouco essa questão da matriz energética. Porque nós vamos agora ter isso, ter aquilo, carro elétrico, e tudo, e parece que o petróleo, né, vai ser, como você apertar um botão e vai acabar. Mauro, eu entrei no curso de geologia em 1970. Eu tenho 53 anos de geologia. Com 1 ano de geologia, queriam fechar o curso, porque isso e aquilo, nós fomos com o reitor e recebemos um apoio enorme do reitor na época, que acabou trazendo mais pessoas para cá. Quando eu estava para me formar, veio a primeira crise do petróleo, 73. Né? O petróleo custava menos de $3 o barril. Aí veio essa conversa. O petróleo vai acabar. Os árabes, fecharam a torneira, o petróleo pulou para $10, e aí o resto a gente sabe até hoje. Então, assim, quando eu era estudante de geologia, já me diziam, e eu ouvia dizer, olha, não estuda geologia porque o petróleo vai acabar. Ninguém vai precisar de petróleo. E era assim, hoje a gente está falando em 40, 50 anos, não adianta. Petróleo nós temos, claro, não pode sair na doida explorando. Temos reservas suficientes, aqui se fala em bilhões, dezenas de bilhões de barris. Entendeu? E a questão de acabar com o petróleo vai ser substituído por outras formas de energia? Não vai ser. Não é assim. Nós temos muito tempo ainda a depender do petróleo, dos seus derivados, né? Dos seus derivados.
né? No mesmo momento que se fala em mudança de matriz energética, nós estamos vendo uma política de, né, produção de carros, comprar carros, e esses carros vão ser movidos o quê? O carro elétrico é inviável o preço. Economicamente, então, é verdade. economicamente. Então, assim, a matriz energética nossa, ela é hidrelétrica e, naturalmente, os combustíveis fósseis, e um dos menos problemáticos, né? Se você for ver na Europa, como está se falando, todo mundo sabe hoje em dia, a Alemanha está lá queimando lignito, lá está queimando turfa, né? Enfim, para poder sustentar lá a energia no país. A falta da Ucrânia. A questão do carro elétrico, como o pessoal diz, olha, na Alemanha é carro elétrico, cara encosta carro elétrico. Sim, mas aí, lá a energia vem de queima de carvão, né? Ou seja, o carro elétrico, mas a energia gerada vem da queima do carvão, da turfa do carvão, que nem é de qualidade, né? Então, essa discussão... Eu também tive a oportunidade assim, dei uma disciplina na oceanografia, no curso de oceanografia aqui na faculdade, que se chama Recursos Energéticos Marinhos. Entendeu? Então, por exemplo, energia das marés, né? Ninguém aproveita aqui. Portugal, há 500 anos já tinha energia da maré lá para entrar e sair, gerar energia para moinho e para outras coisas, né? Energia das ondas, se fala muito. Você vai ver quanto é uma estação de colocar uma energia para aproveitar a energia elétrica de onda para ir e tudo isso. Você tem várias alternativas energéticas, eólica, solar, mas eu digo assim, talvez na pequena escala. Na pequena escala. Na grande escala, essas fontes de energia lá ainda são um pouco difíceis de ser aplicadas, até porque nós temos a energia das hidrelétricas aí, certo? Então, realmente essa discussão ela também está interferindo, né? Também está interferindo, porque nós queremos um modelo de desenvolvimento mais sustentável, menos poluente, menos CO2, aí já vai para o outro lance, mudança climática, a coisa toma uma proporção, como você disse, nos impuseram isso, certo? Em 2002, lá antes, até muito antes, em 2012, foi a primeira vez que eu me manifestei em umas palestras explicando o que era aquecimento global, explicando essas questões de mudanças climáticas, se é mudança climática ou não é. Mas, assim, eu estou desde 72 nisso, desde Estocolmo, certo? Quando os cientistas resolveram dizer, olha, gente, está havendo uma questão aí climática, vamos moderar, né, na atividade industrial. Então, existe muita coisa que foi nos empurrada a goela abaixo. Agora, talvez eles não contassem, né, que aqui existe muita inteligência. Na Universidade Federal do Pará, eu sou um deles, eu sou uma gota d'água nesse oceano de inteligência que nós temos aqui, e que deveria ser respeitada. E que precisaria se manifestar mais, né, professor? Nós vamos ter aqui a COP30, daqui a 2 anos, em novembro de 2025. Eu só acredito que até lá, essa pesquisa, que certamente vai acontecer, que ninguém rasga dinheiro, é natural, né? E a questão econômica interfere diretamente na questão política. Se a economia está bem, o político que está no poder está bem, e o contrário também, né? Então, veja bem, vai acontecer, nós vamos ter a COP, e nós não corremos o risco de ser cobrados ou coisa parecida? A cobrança já existe, desde agora, logicamente, à medida que vai se aproximando isso, né? Eu tenho presenciado algumas palestras ao vivo, algumas via internet, onde isso já está sendo bem colocado. Olha, vai ter uma COP em Belém, vai ter esse negócio de petróleo, tem que mudar uma matriz energética, não pode mais poluir. Ou seja, as forças contrárias são muito grandes. Sim, mas a inteligência local não teria que difundir uma argumentação nossa? Temos de fazer. E o que está faltando? Olha, eu acho que já existe uma certa mobilização, né? Se você me permite, nós temos a nossa Associação Profissional de Geólogos aqui da Amazônia, que já tomou uma posição, nós temos realizado alguns eventos, aí, alguns colegas, está se criando um grupo, digamos, de estudo de trabalho lá envolvendo geólogos no clube de engenharia, quer dizer, essa área tecnológica, eu tenho participado de debates aqui, fui convidado agora mesmo para ir para o Amapá, entendeu? A OAB vai fazer um evento. Então, é isso, eu não estou só. Eu tenho colegas, alguns são mais retraídos, né? Eu me exponho mais, mas, assim, eu não estou só. Eu tenho apoio de muitos colegas, não somente aqui, quero dizer, tenho no Rio de Janeiro. Nós fizemos um documento, eu não sei se você teve acesso, posso lhe passar depois, um documento sobre essa questão que até um colega
o presidente da Companhia de Gás do Maranhão, chama Allan Kardec. Eu, Allan Kardec e o professor Alberto Figueiredo, do Rio de Janeiro, fizemos uma manifestação conjunta sobre essa questão que chamam AAAS, que, como ele diz, o Allan, parece até nome de remédio, né? É a avaliação da área sedimentar. É uma coisa que foi inventada fora do Brasil e agora já chega aqui, o IBAMA quer, você entende? Então, é um pouco isso. Eu não estou só, não. Existem muitos colegas. Eu tenho professor, aqui, existe algum tipo de cooperação entre as universidades nesta área que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte? Que certamente todas... Me parece que a do Maranhão tem trabalho sobre isso, né? Tem. Nós temos, assim, já nessa década que eu falei, lá de 80, 90, nós formamos muitos quadros aqui, não somente da nossa região. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, você falou, tem uma doutora que fez aqui, inclusive, mestrado, depois fez doutorado numa universidade alemã, em Kiel, que é uma das maiores instituições em geologia e geofísica marinha da Europa, né? Fez lá o doutorado e hoje atua no Rio Grande do Norte nessas questões costeiras, ambientais, gerenciais. Temos colegas no Maranhão formados aqui, temos no Amapá, nós temos quadros hoje, principalmente porque naquela época, eu quero dizer a você, todo mundo queria sair daqui para fazer oceanografia, o que fosse na USP, ou no Sul, ou no Sudeste. Agora é o contrário, eles vêm para cá. Temos até a faculdade em Salinas, né, da própria universidade. Sim. É decorrente, é uma neta desse projeto que começou lá na década de 80, né, uma cooperação com o governo alemão, tivemos equipamentos, barcos. Então, hoje nós temos realmente, e temos uma cooperação, nós estamos estreitando cooperação com o Amapá. Eu fui convidado para ir lá também conversar com pesquisadores, com estudantes, né? E ao Maranhão. Então, aqui nós três, digamos, esses três estados, estamos, vamos dizer, conversando sobre isso. Porque não é um debate científico, um detalhe que vai paralisar um projeto desse. Porque, para mim, como eu digo, olha, pior do que está nessa região que nós temos aí, não vai ficar. Certo? É uma situação... uma situação econômica carente do Amapá e do próprio Pará, o Maranhão e assim por diante, e esse tipo de impedimento nesse momento é um negócio meio triste. Olha, é meio assim, eu digo, injusto. Eu acho injusto não dar condições a essa população, porque é como se fala, né? Eu tenho escutado tantas coisas, tantos comentários por essas palestras, que até tenho aprendido muito, né? Essa questão da assistência social, do assistencialismo nesse Estado. Não dá para ficar a vida inteira isso. O povo tem que se libertar, o povo tem que ter a sua própria atividade. E, olha, não é fácil ter recursos humanos para isso. Um projeto como esse, a indústria petrolífera, né? A indústria petroleira, ela requer são milhares, Mauro. Você não imagina. Olha, outro dia eu vejo dê uma palhinha para nós. O que vamos dizer que houve a pesquisa, foi liberado, começa a exploração. O que é que isso traz de movimento? Tudo. Desde alimento, venda, de tudo que você pode imaginar vai gerar renda, emprego, comércio nessa região. Outro dia, num desse debate, até com o trabalhador, veio a pergunta assim, mas quem garante? Qual é a prova que você tem que ir lá, vai melhorar? Eu trabalho com indicadores, né? Quando você faz um projeto, lá os indicadores, olha, basta olhar o Rio de Janeiro. Eu digo, basta ver a região, Macaé, Campo, toda aquela região, aquilo tudo ali também era, desculpa a palavra, eu cansei de ir à praia em Macaé, na década de 70, meus tios, parentes moravam lá, aquilo ali tudo era um fim de mundo, cara. Hoje você vai lá, veja o que aconteceu com essa região do Rio de Janeiro. São bilhões de royalties. E o que eu fico mais, assim, eu digo assim, de certa forma, até também chateado, é que muito desses recursos, os royalties, não sei se vocês sabem, mas muita gente não sabe, uma boa fatia dos royalties dessa exploração do petróleo no Sudeste brasileiro vai para as instituições, para as universidades, vai para várias instituições. Então, nós aqui, que formamos recursos humanos, que temos os nossos projetos nas universidades, lógico que também obteríamos recursos com esse royalties. E nós teríamos recursos humanos, como o senhor falou, especializado aqui na região para aproveitar esse boom? Ou vamos ter que importar mineiros e cariocas? Porque na área mineral, na área de minérios, isso, é tudo mineiro. Você vai a Paraupeba, você vai em Canaã, né? Quem manda é mineiro. Quem estuda é mineiro.
E aí, no petróleo, nós nós estamos preparados ou também vai ficar, olha, tem que vir um carioca, tem que vir um paulista? Na questão da mineração, eu vou lhe dizer, nós já temos, inclusive, instituições lá nessa região, mas continua essa predominância, até porque todo mundo é compadre, né? Mas no petróleo, eu vou dizer o seguinte: no momento, exatamente, nós estamos num processo de formar quadros, de formar recursos humanos, porque não tem, honestamente, vou lhe dizer, nós temos aqui trabalhadores de vários setores que podem migrar para esse setor, mas ainda assim, da área é mineral muito para o grande a demanda. petróleo, né? Ou de Já outros ouvi setores, ou falar. de outros setores. É, Ou de outros em setores, né? nível de fornecedores, nós poderíamos aproveitar os fornecedores da área mineral. A Também, grande algumas coisas maioria assim. também não é paraense. Também não é, também não é, também não é. Então, desde os estudos ambientais até nos serviços, a gente vê que vem muita gente de fora, nós precisamos nos impor mais. Eu concordo com isso. Eu soube que tanto a Guiana quanto o Suriname estão sendo abastecidos por São Paulo. São Paulo tem voo direto para lá. Nós aqui do lado não temos. Nós não temos como fornecer alguma coisa para os nossos vizinhos. Olha, é interessante essa mudança. Há uns 12 ou 13 anos atrás, eu recebi, não era bem um convite, mas uma proposta, ideia de um trabalho de pesquisa num bem mineral lá na Guiana, certo? De um amigo, ele disse, olha, eu vou lá na frente ver. Aí ele voltou e eu disse aí, disse, olha, é voltar uns 30 anos atrás, quando a gente começou a nossa carreira, mas eu vou te dizer uma coisa, o maior problema é chegar lá. Ele levou quase um dia para chegar em Georgetown. Ele teve de sair daqui, foi para São Paulo foi não sei para onde, foi para o Panamá, do Panamá pegou um voo para chegar em Georgetown. Então, não é ainda muito simples chegar nesses locais, mas eu já vejo, pelo menos a Guiana Francesa, né, muito mais à frente disso, como o Suriname. Mas, enfim, eu creio que nós vamos chegar lá. Temos que ter posição para isso. Professor, tomara que se desenvolva essa força política da nossa região, essa força científica, e que tome a palavra e que publique na grande mídia toda essa nossa argumentação para que isso possa se acelerar. Porque, do jeito que está, nós estamos apenas ouvindo o que o Greenpeace fala. Né? Eu concordo com você. Argumentos, Mauro, nós temos suficiente. Do ponto de vista técnico, científico, argumentos mas precisam ser divulgados, precisam ser divulgados. Precisam ser divulgados. O que eu vejo é que a gente precisa de um apoio político, de uma atitude política. No último debate que eu participei, inclusive um amigo de longas datas, ele botou claramente isso. Olha, Cílio, isso tudo vai ficar sempre faz isso, faz aquilo, não, bota aqui, bota lá, mas a questão é política. A questão é política. A decisão tem que ser política, porque ela foi política. A decisão que suspendeu a licença, ou deu o que deu, ela foi política. Por que eu digo isso? Com certeza, política. Porque, técnica, o correto seria devolver o processo, corrigir isso aí, né? Para poder fazer de novo. As informações que se tem de bastidores, e semana passada eu entrevistei Paulo Rocha, superintendente da Sudã, e ele me disse no ar que o presidente deu 90 dias para o IBAMA encontrar uma saída honrosa, né? E assim por diante, porque a margem será explorada, seria uma coisa ilógica, nós tendo vários problemas de natureza econômica, tendo essa oportunidade e não explorar, né? Então, eu creio que isso até o final do ano esteja resolvido. Enquanto isso, vamos correr, vamos preparar o nosso pessoal, vamos preparar os nossos fornecedores para a gente aproveitar a onda. Porque também, se a onda passa e a gente não está com a prancha lá em cima, tchau, né? Tchau, com certeza. Eu digo que é injusto, principalmente injusto para com a sociedade aqui amazônica dessa região. É injusto esse comportamento. A saída honrosa, eu ouvi o comentário do Paulo no seu programa. Essa saída honrosa é o que eu estou falando, que a lógica do licenciamento ambiental, do processo de licença ambiental, a lógica, o rito, é esse. A empresa apresenta o estudo de impacto ambiental, o órgão analisa e diz, olha, meu amigo, falta fazer isso, porque tinha um termo de referência, tem um termo de referência. Então, eu acho que a saída honrosa é essa. Diz, olha, IBAMA, diz onde está o erro, porque eu não posso
às vezes, certos concursos, né, o cara faz, pensa que foi aprovado e é reprovado, faz de novo. Entendeu? Então, é assim, né, Val? Professor Luiz Hercílio Faria Júnior, muito obrigado por todas essas informações de natureza técnica, de uma expertise muito grande nesta área. A gente, o que puder colaborar para divulgar, estaremos fazendo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, porque eu digo, é preciso dar voz à inteligência que existe aqui. Tá? E eles vêm de lá, vêm buscar aqui os nossos relatórios, botam lá pelo meio e sequer mencionam o autor, só fazem mudar o autor. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Nada, meu amigo. Parabéns pelo seu programa. Obrigado. Obrigado. Eu tenho certeza que você gostou da nossa conversa de hoje. Na próxima semana, na segunda-feira, no mesmo horário, estaremos de volta. Até lá e obrigado pela sua companhia.